Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Uma dúvida interessante que veio hoje é como criar intervalos de dias começando a partir da última data, a partir da sua maior data até a sua primeira data. Tá? O interessante é, essa pergunta veio no Telegram aí, muito obrigado pelo envio da pergunta, tá bom? Eu gosto aí que a galera interaja lá no Telegram, isso é muito importante para mim. Significa que o ClickSense está aumentando aí a sua comunidade. Bom, vamos lá para o script para ver como é que cria esse intervalo de dias, tá? A ideia é a seguinte, é você pegar o seu maior dia de dados e ir criando um campo aqui de intervalo que varia de 10 em 10 dias, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vou vir aqui no editor de carga de script, os meus dias, tá? Os meus dias estão nesse campo data, essa aqui é a minha tabela de fatos, e eu vou ter que criar agora uma tabela que vai ligar com essa tabela fatos através do interval match, tudo bem? É um vídeo que eu já fiz em aulas passadas, em vídeos passados no YouTube. A gente vai criar uma tabela com intervalos de 10 em 10 dias. Primeiro, vamos pegar o número total de dias que tem aqui nas datas e a sua maior data. Tá? Então, vamos estar trazendo aqui a maior data dele primeiro. Vou estar criando uma tabela aqui. Maior data. Maior data. Aí essa tabela vai me trazer o load, max, data, que é o campo que eu tenho lá. Maior data. Residente, maior data, residente, fatos. Tá. Aqui eu já tenho a minha maior data, então eu posso trazer aqui let. Vamos trazer a menor data também, tá? Para pegar o intervalo entre elas. Então a gente tem a maior data e aqui vamos trazer a menor data. Min de menor data. Vou colocar aqui. Menor data. Legal. Aqui no let, o que a gente vai pegar? A maior e a menor data que foi carregada. Vamos transformar elas em variáveis e pegar o intervalo delas. Tá bom? Então, vou colocar aqui let v maior igual a pic, o último campo carregado do maior data. Depois, vou transformar em número, tá? Para facilitar os meus cálculos aqui, não vinha as barras de divisão, depois a gente converte de volta para data. Bom, e o menor é exatamente o contrário. Então, V menor e o campo aqui seria o menor data. Então, vamos estar pegando o menor data, que foi o último campo carregado aqui. Depois disso, a gente não precisa mais dessa tabela, então vamos começar a limpar o script, doc table, maior data, não preciso mais dela. Vamos criar aqui um intervalo entre o maior e o menor. Esse intervalo, a gente vai fazendo o cálculo da tabela de data. Então vamos para o próximo passo, o que seria a tabela de data. Essa tabela de data, ela vai começar, vai ser um auto-generate, tá? Então vai ser load, que a gente vai ter o campo nela. Lembra que ela vai descendo, né? Ela vai pegar o maior valor. Então seria a maior data, que é a nossa variável v maior. Então o que a gente tem aqui vai ser o v maior, tá? V maior vai ser o nosso início. Vou colocar aqui, vai ser o nosso início. E o v menor vai ser o nosso fim. Tudo bem? Então, vou ter que inverter os campos aqui para estar utilizando o interval match, que o interval match ele calcula campo inicial e campo final. Então, o nosso campo inicial ele vai ser o segundo campo, que é o maior, menos 10, né? Menos 10, vezes o número da linha, vezes o número da linha. O número da linha porque a gente vai colocar uma tabela com várias linhas até chegar na menor das datas, tá? Então a gente tem aqui o maior, row num, intervalo, menos 10 vezes row num, aí vou colocar aqui o row num menos 1, porque senão ele não vai pegar a maior das datas, tá bom?
Então, é isso aí. Essa aqui é a nossa data de início e a nossa data final. Então, data final. Aqui. A nossa data final vai ser o ROM1 menos 0. Aqui não vai ter, aqui vai ter o 0. Vai ser uma data... vai ser uma data 10 dias menor do que a data do início, tá bem? E, bom, agora a gente vai calcular aqui, e a gente tem que colocar uma data, porque quando ele for fazer um interval match, ele vai dar menor igual, né? E se ele der menor igual exatamente com a data anterior, pode ser que duplique os resultados. Então a gente precisa colocar aqui mais um, só para não interferir no dia, né? Para ficar a contagem certinha aqui de 10 dias, da contagem final, tá bom? Então a gente tem aqui vezes 10, no final de tudo mais um, tá? Aqui a gente vai dar o AutoGenerate. Então aqui são as nossas datas. Vamos dar o AutoGenerate. Depois esse final aqui não precisa. AutoGenerate. Quantas linhas vão ter a nossa tabela de calendário? Nossa tabela de calendário vai ter o número de linhas equivalente à diferença das datas mais 1, tá? A diferença de 10 dias entre as datas mais 1. Então, a gente vai colocar aqui o V maior menos o V menor, tá? Essa aqui é a diferença, dividido por 10. Então, vou dar o floor aqui, para arredondar tudo isso. O V maior menos o V menor vai te fazer um intervalo. Dividido por 10 vai te dar o número de vezes para a data maior alcançar a data menor. E a gente ainda coloca aqui mais um para ter o último intervalo entre as datas. Tá bom? Feito isso aqui, a gente já tem um intervalo de datas. Vou estar colocando aqui um campo de ligação. Então, esse aqui vai ser um intervalo. Intervalo de datas. O nosso intervalo de datas, ele vai ser a data de início. Vou colocar aqui a data de início, concatenado com a data de fim. Vamos colocar aqui eles no formato de data. Date. E vamos colocar também um tracinho entre eles. Tracinho entre eles aqui para fazer essa divisão de data, tá? Feito isso, a gente criou o nosso intervalo de datas e o que a gente precisa fazer agora é só adicionar a coluna data nessa tabela datas para depois poder fazer a ligação, tá bem? Então vamos lá, o que a gente tem aqui é left join, interval match, data. Agora o load a gente tem que fazer na ordem onde a data inicial seja a menor data, no caso aqui é a nossa data final, que é a menor data, e o outro campo seja a maior data, tá? Que seria a data início. Vou estar colocando aqui residente datas. Ele vai pegar esse intervalo, a nossa tabela data, ela já vai ter a coluna data para fazer a ligação. Feito isso, a nossa tabela já fica completa, tá bom? Vou dar carregar dados. Terminando aqui a carga de dados, vamos ver como é que ficou a estrutura da tabela primeiro, para vocês darem uma olhada. Visualizar o modelo de dados. Foi a tabela datas que ganhou a chave data, tá? Para fazer a ligação com a fatos, tudo bem? Vamos lá em analisar pasta. A gente pode estar trazendo a coluna intervalo aqui, tá bom? Então, vou estar incluindo a coluna intervalo. Vocês podem ver aqui que ele trouxe certinho, tá? Do dia 26 ao dia 17. Depois ele pula do dia 16 até o dia 7, né? Como está na ordem decrescente. E assim vai a cada 10 dias, tá? Que era a nossa proposta de intervalo. Acredito que esteja
tudo ok aqui. Se você for fazer a ligação e a contagem pelo intervalo, ele vai ter que dar 19.000 linhas. Observe aqui que aquele -1 era para você não repetir a data, tá bom? Senão ele ia ficar 26/7/2019 até 16/7, tá? Seria essa data que inicia aqui o outro, ele estaria repetindo aqui e com isso ele repetiria as linhas. Então a nossa contagem aqui, por exemplo, ela ficaria errada. Deixa eu trazer aqui uma tabela para fazer uma checagem. Essa minha tabela, se eu não me engano, ela tem 19.999 linhas. Então, se eu trazer por intervalo, ele tem que dar exatamente a mesma contagem. Então, vamos lá, intervalo. 19.999. Vou estar exportando aqui para mais uma conferência. É isso aí, 19.999 linhas, sem duplicidade, certinho, de acordo com os intervalos criados, tá bom? Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo.